É isso aí, pessoal. Uma boa noite. Mais um programa. A vida é um caos. A sua vida é um caos, a minha vida também é um caos, mas não tem problema não, porque esse podcast é justamente para ajudar você que tem essa vida caótica como a minha e como a de todo mundo a dominar um pouco esse caos. E pensa numa coisa caótica como um problema dentário. E para falar um pouco sobre problemas dentários aqui, eu trouxe meu grande amigo, porra, caraca, nível master. Assim, tu não tem noção, a gente já se conhece há muito tempo. Inclusive, eu fui treinador dele, olha, na época que eu era treinador ainda. Meu grande amigo, doutor Marcos Mota. Por favor, Marcos Mota, se apresente para a galera. Boa noite. Boa Pô. noite, Pet. É um prazer imenso estar aqui. Boa noite a todos. Poxa, me apresentar. Meu nome é Marcos Mota, eu sou dentista. Eu tenho uma clínica particular aqui na Barra. Eu também trabalho na universidade. Sou responsável por 2 cursos de pós-graduação aqui no Rio, um na Unigran Rio e o outro num instituto que chama IOA, aqui na Barra da Tijuca, que é um empreendimento novo. E, além disso, dou palestras aí hoje em dia mundo afora sobre implantes dentários, odontologia, estética, essas coisas. É com isso que eu lido. Então, porque assim, não é nível internacional, né, Marcão? Não é só no Brasil, não. A nível de palestra é ao redor do mundo, né? Hoje em dia já tem acontecido isso há algum tempo. Com a história da pandemia deu uma parada, né? Mas já voltou. Esse ano já tem umas programações no exterior aí. E no Brasil, em geral, eu acho que eu já fui em todos os lugares possíveis da aula de odontologia. É, Não tem lugar que eu não conheço. ô Marcão, vem inclusive gente de fora para fazer treinamento contigo, né? Sim, a gente também tem. Aqui, o Brasil, na verdade, na área de odontologia, é reconhecido por ter profissionais que são experts em muitas áreas. Eu não sei exatamente qual o motivo disso, mas é verdade que a odontologia brasileira é uma odontologia extremamente respeitada no mundo inteiro. Nós somos, dentro das profissões de terceiro grau aqui no Brasil, a profissão que mais publica artigos científicos dentro do Brasil. Que isso, Marcão? Não sabia dessa Então, a informação, não. odontologia brasileira publica porcentualmente no mundo na faixa de... Quando eu falo odontologia brasileira, brasileiros publicando, tanto aqui quanto lá fora. Mas a gente publica em torno de 10% da literatura do mundo de odontologia, enquanto a segunda profissão que mais publica no Brasil é a engenharia, e que eles não chegam a 1% da literatura mundial. Então, a odontologia no Brasil realmente é muito respeitada. Às custas disso, acaba que os dentistas brasileiros são chamados mesmo para falar no exterior, em congressos, em meetings, e de vez em quando a gente está indo aí. Esse ano já tem umas coisas programadas. E a odontologia é muito forte aqui. A qualidade da odontologia brasileira é extremamente boa. Ô Marcão, hoje na sua clínica você atende muito, trabalha muito com implante dentário e a parte de odontologia estética, né? Isso, eu lido com Mas, na isso. verdade, você acaba fazendo tudo, né? Na verdade, assim, eu sou especialista em algumas áreas da odontologia, porque eu sou velho, primeiro de tudo, né? Então acabou que eu tive mais tempo para estudar. Quantos anos já na área, Marcão? Cara, eu me formei em 83, eu só fazia as contas aí, apesar do meu ar jovial, porque eu treinava com peste, então... E Não, depois com a um Gisele cara bonito também. pra E caramba, meu, depois com a fala Gisele, sério. né? Assim, eu treinei muitos anos com vocês. Até, meus personagens vão me abandonando, né? Vão fazer outras coisas. Acho que eu sou um aluno tão chato que a galera vai deixando a profissão. Não, eu acho que não é isso, não. É que você tem, acho que um pó de pilim-pim-pim ali do sucesso. Tá todo mundo que tu vai Poxa, ali, você começa ali, grato, trocar uma ideia ali, fazer aí a o negócio cabeça, né? fazendo a cara. Você vai botando uma sementinha ali, um negócio ali, e a pessoa, Talvez, pô, né? brilha, né, cara? Isso é uma coisa que até converso com meus alunos lá, que essa curiosidade, né, essa vontade de fazer mais, é um dom e é uma praga também na sua vida, porque você nunca está satisfeito, né? Você sempre quer fazer alguma coisa a mais, está sempre em busca de uma coisa nova, de se aperfeiçoar. Mas como eu estava dizendo, então eu sou especialista na área de gengivas, né, que é a periodontia, trabalho com próteses também, que é a parte de estética, essas coisas, também na área de resinas, dentística, clareamentos, essas coisas todas. E quando a implantodontia apareceu aqui no Brasil, eu já tinha 10 anos de formada e fui um dos primeiros a aderir à especialidade. E hoje em dia eu sou muito conhecido na área de implantodontia, a área em que eu acabei dando aula e etc. Mas na minha clínica eu faço tudo. Eu não atendo crianças, não faço aparelhos ortodônticos e não trato canais. Isso eu referencio alguns colegas muito bons aqui pela Barra. Ah, fantástico, fantástico. Porque assim, eu fico pensando, né?
A vida tá lá toda bonitinha, toda, porra, tranquila, serena, e aí do nada você fica com uma dor de dente, Marcão. O que pode causar, assim, quais são as causas mais comuns ali É, para evitar que você tenha que fazer um implante dentário, pois Marcão? é, né? Assim, o implante dentário é uma perna mecânica, né, Pet? É uma prótese. Quando eu boto o implante dentário, quando eu instalo, o implante dentário ele é uma prótese. É como se o cara tivesse perdido uma perna e eu estou botando uma perna de pau nele, uma perna mecânica. Né? Eu escrevi um capítulo de um livro uma vez em que eu comparava o que eu faço com um homem de 6 milhões de dólares. Você lembra dessa série? Tinha uma série na TV que era o Homem Biônico. O cara se quebrava todo no acidente, perdia um olho, perdia a perna, e eu ia botando é, um monte de aparatos no cara, né, protéticos, que eram melhores e mais fortes do que os originais. O implante dentário é isso, é um substituto de um dente que foi perdido, é um parafuso, hoje em dia tem de titânio, tem de zircônia, que é um material, um metal branco, e ele serve basicamente para substituir um elemento dentário que foi perdido. Então, é uma perna mecânica, é isso que a gente faz, são próteses. Né? Claro que a ciência evoluiu muito, desde quando a gente começou, na década de 90 para hoje, e a gente consegue resultados, e a única prótese no corpo humano, é a prótese que o dentista faz, que consegue restituir forma e função. Porque se você olhar para na Olimpíada, o cara corre 100 metros rasos com uma perna de Kevlar, ele consegue correr 100 metros rasos mais rápido do que eu, que graças a Deus tenho minhas pernas. Mas se ele for na praia de Ipanema com aquela perna, ele vira uma atração turística, porque todo mundo vai ficar olhando para as pernas, porque elas não restituem forma. Já nós, dentistas, se o cara perder um dente da frente, eu consigo substituir por um implante e ninguém vai achar qual é o dente falso, cara. Então a gente tem essa obrigação quase profissional de restituir forma e função. E a gente é bem sucedido nisso, graças a Deus. Eu sei que você tem esse cuidado de tentar deixar o mais natural Natural, possível, né, mas Marcão? não sou só eu, né? Todos os dentistas, a nossa direção é essa. E a gente tem recursos para fazer isso, para conseguir dar um resultado que é um resultado que, se o paciente não contar para ninguém, eu também não vou contar, ninguém vai saber. É que Porque, você tem que trabalhar junto também com um protético, né, Marcão? sim, tem muitos colegas que fazem as próprias próteses. Eu geralmente terceirizo para uns caras que são os artistas maravilhosos e que conseguem fazer uns trabalhos magníficos. Tem um grande amigo meu que talvez assista, que chama Rodrigo Monzano, que é um cara de São Paulo. O cara é magnífico, talvez seja o melhor do mundo. O cara é muito Que bom. isso, Marcão? Sério? Assim, É, a nível mundial? Os nossos técnicos também. Nossos técnicos estão no mundo inteiro. Os caras vêm aqui, os gringos vêm aqui, buscam os caras, pagam em dólar, os caras vão embora do país. O Rodrigo, por vários motivos, ficou. Acho que é porque ele é corintiano. E aí. E aí ele ficou, mas ele é muito fera. Mas você estava perguntando da interface, né, das nossas profissões e tal, e da dor de dente, né? Cara, dor de dente basicamente tem dois motivos, ou doença ou acidente, né? Quer dizer, você pode ter uma dor de dente porque você comeu uma pipoca com caroço e rachou um dente ao meio. Aí vai te dar uma dor de dente, né? Toda dor de dente tem origem bactéria. Quando o dente quebra, a bactéria consegue entrar no miolo do dente, o dente dentro dele. Caraca, Marcão, eu não tinha ideia que era isso. Então, Não tinha ideia, não tinha ideia. então, mas assim, o miolo do dente, o dente é composto de 3 partes. Uma parte externa, que é igual essa caneca aqui, que é o esmalte, essa parte branquinha que você vê. Andando um pouquinho para dentro do dente, já tem uma parte que é viva, que chama dentina, que é uma parte mais amarelada, porosa e tal, que é irrigada. E lá no miolo do dente passa um vaso sanguíneo, um nervo, que os antigos, quando abriam um dente seco, que é um dente que já foi extraído e abriam ao meio, eles viam lá um canal, como se fosse um canal de carregar água, porque eles cortavam o dente ao meio e Então, faziam isso que é assim. o tal do fazer canal, Marcão? Então, fazer o canal é o seguinte: por algum motivo, a bactéria conseguiu ir entrando dente adentro, geralmente por causa de uma cárie, e ela contamina esse miolo do dente onde passa vaso sanguíneo e nervo. Então, a bactéria se estabelece ali e para ela é um ambiente muito favorável, porque tem sangue adoidado, um monte de nutrientes, e ela fica alojada num espaço confinado e que você não consegue limpar, porque já está lá no miolo do dente. E ela fica ali produzindo toxinas, se alimentando, reproduzindo, e essas toxinas acabam atingindo o osso. Quando atinge o osso, o organismo reage. Fala, puxa, tem um invasor aqui, vou mandar células de defesa, faz uma inflamação e você começa a sentir dor. O problema da cárie que entra no canal é que o único jeito de debelar essa infecção é abrir o dente
ir lá e limpar aquelas bactérias todas ali de dentro. Tratar o canal, basicamente isso, entrar nesse miolo Caraca, e limpar Marcão, tudo. deu tão arrepio aqui, Não, cara. cara, hoje em dia os caras usam motores. Então, no passado, para você saber se estava descontaminado, o dentista cheirava o instrumento. Tu vê, ó, isso aí, década de 70, o cara cheirava para ver se estava fedendo. Se tivesse fedendo, estava contaminado. Aí ele ia limpando, limpando, até que não fedia mais. E aí ele dizia, tá limpo. E ele tapava. Hoje em dia não, tem um monte de testes, um monte de coisa para você fazer isso com muita segurança. E funciona, dá certo. Ô, Marcão, e em relação assim a gente falou da cárie aqui, em relação qual a relação do foco dentário com a questão do desempenho, né? Porque às vezes assim, pô, porque fulano tal não tá rendendo bem, aí mandam ele no dentista. E ontem vem aqui o Alex, que trabalha muito com a parte de desempenho, e ele falou de um dentista que só trata dessa parte atlética, né? Então, já existe uma especialidade de odontologia que é ligada a desempenho de atleta mesmo, odontologia esportiva. Isso já existem vários colegas que trabalham exatamente ligados a atletas, porque são 32 dentes, cara. Se o paciente tiver uma cárie e tal, muitas vezes essa cárie passa desapercebida, porque a bactéria não quer ser descoberta. Ela entra no dente, destrói tudo, destrói o nervo, na hora dói, depois passa, e ela fica ali alojada, quietinha na dela. E aquela bactéria continua mandando sujeira para o teu organismo, para o teu osso e tal. Pô, se tá querendo inflamação, gera uma inflamaçãozinha. É uma inflamação crônica e uma infecção crônica também, porque ela está sempre mandando. E como ela está dentro do dente, ela está dentro do dente, ela não está no osso. O teu organismo manda defesa, mas não consegue acertar a bactéria que está lá dentro do dente. E aí aquilo se perpetua. E não, cara, pode dar um monte de problemas, problemas musculares, o cara tem distensão sem parar, tem um monte de problemas, mas pode dar problemas muito mais sérios, porque a bactéria circula, ela está em contato com o teu organismo. Uma dessas bactérias pode circular e parar no cérebro, parar no coração, já tem uma relação bem estabelecida, por exemplo, de doenças de gengiva com doenças cardíacas, com outros tipos de doença. A boca é uma porta de entrada, cara. Então, se você tiver infecção em algum lugar do teu organismo, você vai ter desempenho ruim. E se o cara não for saudável na boca... Mas tu falou em relação à lesão também, né? Tu falou do cara que se machuca toda hora. Porque o organismo dele tem uma resistência piorada por causa disso. Ele tem uma infecção constante no organismo dele. O desempenho dele vai cair, aí começa a ter problema, né? E isso a odontologia esportiva cuida disso. É disso que os caras cuidam. Marcão, eu não tinha... Opa, ih, rapaz, aqui a vida é um caos, não tem problema não. O Einstein acabou de cair. O Einstein acabou de cair, né? Aqui é assim mesmo. Deixa aí mesmo. Água com limão emagrece. Deixa aí mesmo. Emagrece e faz mal pros dentes também, cara. Porque é ácido pra caraca. Pô, Marcão, tem em relação a essa coisa de ficar tomando água com limão, atrapalha também o dente? Sim, assim, na verdade, a cárie é uma doença que ela é uma doença multifatorial. O cara, para ter cárie, ele precisa de algumas coisas juntas. A cárie depende do hospedeiro e do hábito dele de vida. Se ele higieniza os dentes dele são apinhados, se ele usa um aparelho, se ele tem algum tipo de forma de dente que favorece a retenção de bactéria. Então, um fator é o hospedeiro. O outro fator, para existir a cárie, é um grupo de bactérias que são acidogênicas e acidúricas. Elas gostam de viver no meio ácido e elas proliferam mais quando o meio está ácido. Então, é um grupo pequeno de bactérias, são bactérias patogênicas para a cárie, e elas convivem num ambiente que tem mais de 300 espécies, que é um meio ambiente equilibrado, que é o ambiente da boca. E essas espécies têm um monte de espécies benéficas que impedem que espécies estrangeiras entrem no ambiente e se estabeleçam. Então, elas protegem você de um monte de doenças. Mas existem bactérias ali, um grupo pequeno, que são bactérias que adoram açúcar. Essas bactérias vivem num ambiente ácido muito bem. E elas produzem ácido também em resultado da ingestão de carboidratos. Especialmente açúcar refinado. Assim, essas bactérias gostam de açúcar refinado. Qualquer açúcar é açúcar, porque as bactérias vão produzir ácido como um resultado da respiração celular delas. Então, isso, toda vez que você come algum alimento, seu pH, que é 7, normalmente cai um pouco. Né? Dependendo do alimento, por exemplo, cerveja, o pH da cerveja é 4, cafezinho é 5, né? Leite de vaca é 6, e o pH neutro é 7. Então, toda vez que você ingere algum alimento, há uma tendência de baixar o pH. Limão... Pô, limão, eu sei que limão é sinistro, acho que é 2 e pouco, alguma coisa assim, o pH do suco de limão. Mas
Isso, se o cara fizer isso, porque assim, não é só o hospedeiro, a bactéria e a dieta. Tem uma coisa que é frequência e tempo junto para essa doença acontecer. Se o cara faz isso uma vez na vida, passa o dia inteiro comendo açúcar e chupando limão, não vai acontecer nada com ele. Agora, se ele fizer isso todo dia, não tem jeito, porque o pH vai baixar, e no esmalte, o esmalte começa a degradar, a perder cálcio e magnésio com pH de 5,5. Não é muito baixo, 5,5 já começa. Pô, 5,5 já... Mas é baixo, mas não é tanto. Mas o cara começa a ingerir um monte de açúcar, um monte de coisa, e o pH dele baixa. Normalmente, o que vai acontecer? Eu tomei meu café da manhã, comi 2 bolachas creme crack, que eu sou um cara que me alimento bem, uma manteiga, que não serve para nada, e mais um bolinho, que pô, bolinho é bom. E aquilo ali vai baixar o pH da minha boca. Durante uns 30, 40 minutos, a minha saliva vai estar lavando e tamponando, porque a saliva tem cálcio e magnésio. Então, ela vai tentar equilibrar de novo as coisas e normalmente ela vai conseguir. Então, volta o ambiente a 7 e não deu tempo de desmineralizar o esmalte, de perder cálcio e magnésio. Porém, eu tomei o meu café da manhã e tal, fui treinar na academia, parará. Acabou meu treino, eu pego e vou ali tomar aquele cafezinho com açúcar, porque pô, depois da uma merece, cafeína, né? Merece. uma cafeína para dar uma bombada, como uma barrinha daquela que quase não tem açúcar, e pô, como ali. Nesse momento, o pH que estava voltando ao normal, cai de novo. E aí caiu de novo, as bactérias estão agindo e estão proliferando no ambiente que começou a ficar favorável para elas. Então a doença cárie é uma doença de desequilíbrio. Quando eu começo a alimentar só umas bactérias, essas ficam fortonas e as outras ficam fracas. E aí esse desequilíbrio faz com que toda vez que eu ingira algum alimento mais doce, essas bactérias produzam ácido muito rapidamente, porque elas estão em grande quantidade. Marcão, então quer dizer o seguinte, que se você ficar beliscando o dia inteiro, o certeza, negócio fica doido. É certeza que você vai ter cárie. Na verdade, o cara que come uma balinha, toma um cafezinho, come uma barrinha, dá uma beliscadinha no bolinho que está ali no escritório dele, come um polvilho. Esse cara que belisca o dia inteiro, e isso tem que acontecer como um hábito de vida, entendeu? Não é um dia, o cara pô, deu a louca, ele comeu chocolate da Copenhague o dia inteiro. O Flamengo perdeu, ele está chateado e come chocolate. Não é isso. É o cara que faz isso todo dia, que o hábito da vida dele é comer beliscando. Ele fala, não tô... Porque isso é uma coisa também que tem a ver com dieta, eu acho, né? Porque o cara... Pô, comer de 3 em 3 horas, Marcão... Assim, comer de 3 em 3 horas vai tornar o ambiente da boca mais ácido, não tem jeito. Porque mesmo que você não coma açúcar refinado é um crime. Assim, você comer açúcar branco, você vai ter cárie. Assim, não tem, você come açúcar branco na sua dieta mais de 2 vezes no dia, você vai ter cárie. Isso é uma coisa que no longo prazo vai acabar acontecendo. Mas o cara que belisca o tempo todo, esse cara está criando um ambiente para favorecer essas bactérias que causam cárie, e essas bactérias que causam cárie vão ficar fortonas, e toda vez que ele alimentar, porque a bactéria é pequenininha, né? Uma balinha já encheu a boca de açúcar. Caraca, Marcão, é porque assim, hoje eu vou ser muito sincero com você, né? Assim, vai ser a gente tá trocando essa ideia aqui, né? Como um super legão que eu não entendo absolutamente nada. Então hoje aqui você tá me tirando totalmente da minha zona de conforto, né? Sim, Porque a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa aqui, todos os amigos que vieram aqui eram, um médico do esporte, da área, um nutricionista, não sei o que lá, um treinador, então acaba dando na área. Mas hoje eu tô trocando essa ideia contigo como super leigão aqui mesmo, né? Então, assim, mas tá maneiro, tá maneiro. Mas é uma informação que eu acho que as pessoas realmente não têm. Não, eu não tinha noção disso. Não, eu não tinha noção disso. Uma falha do sistema mesmo, porque isso era para ser ensinado em escola primária. Entendeu? Tinha que ter um programa na TV que o cara ensinasse lá o que é bactéria, o que é cárie, porque não é muito difícil de entender. Se o cara pensa um pouco, ele vai entender que é um ecossistema, que está desequilibrado, e que se ele alimentar certas bactérias, elas vão estragar o dente dele. Mas eu sabia, o lance do açúcar eu sabia e tudo mais, mas assim, eu não sabia que era um negócio tão absurdo, tão bizarro, assim, tão... É porque, na verdade, a doença tem a ver com hábito. Igual emagrecer tem a ver com hábito, igual, né, fazer dieta tem a ver com hábito, malhar tem a ver com hábito. Isso é um modo de vida, né? É um modo de vida. A pessoa que come bala Juquinho o dia inteiro vai ter cárie. E outra coisa, uma coisa também, uma informação importante, escovar dentes, né? Porque, assim, é uma doença causada por uma bactéria que é alimentada por açúcar, que faz o meio ficar ácido, e por isso o dente desmineraliza e acaba abrindo um buraco no dente. Quando abre buraco, acabou, meu irmão, porque aí já tem um monte de outras coisas que entram na jogada, já não consegue mais chegar, você tem que ir num dentista. Se você não fizer nada, vai atingir o seu canal, você vai ter o tal foco de infecção, vai ter uma dor de dente violenta.
Então, você tem que ir no dentista regularmente. Isso é uma coisa que é importante saber. Cara, tu tem que ir no dentista. Qual a O bom periodicidade, mesmo assim? seria 3 meses, cara. O cara ir todo 3 meses. Mas ninguém Pô, faz Marcão, eu isso. tô indo 6. Então, Não, mas tu falou 3, eu já vou ficar mais atento não, agora. assim, o ideal é 3. Porque o tempo que leva para o cara ter uma vida desregrada e começar a ter consequências dessa vida desregrada é 3 meses. Entendeu? Então é ideal que você vá antes de acontecer. Porque aí o dentista vai tomar algumas medidas para intervir nesse ciclo que está desequilibrado. Mas se pelo menos você conseguir 2 vezes por ano, cara, já está valendo. Né? É uma coisa que, pelo menos 2 vezes, isso é o mínimo. O cara tem que ir 2 vezes por ano no dentista. Igual ele vai no médico urologista, igual ele vai no. Ele tem que fazer isso. Né? É uma coisa fundamental. Para que o cara consiga chegar numa idade avançada com os dentes na boca. Né? Senão vai virar meu cliente. Não, fatalmente vai virar teu cliente, né, Marcão? Então, Ô, Marcão, mas essa coisa de virar teu cliente, né? Assim, a gente trocava muita ideia, né? sim. Quando a gente era. Quando a gente Tava todo dia junto. Tava né? todo dia junto, né? Eu falo assim, Pet, acabou o seguinte, né? Porque eu lembro que você falava pra mim que você meio que ficou conhecido como o dentista que consertava os problemas de outras paradas, assim. Na verdade... nas últimas consequências, a pessoa chegava lá pra Sim, você, aí chegava pra você e falava assim, chegava, ó, tem esse problema aqui, não sei o quê. Aí tu dava orçamento, a pessoa, não sei o quê, não sei o que lá. E aí depois fazia com outra pessoa. Não, isso aí, na verdade, assim, o que acontece assim, é que a implantodontia é a reta final, né? Assim, é o último recurso, né? Então, o que eu estava dizendo é isso, que, assim, que na verdade é uma consequência de uma vida de maus hábitos que leva o cara... Ou um azar, né? Porque aí, coitado, o cara tropeçou na pedra, bateu com a cara no chão, perdeu o dente. Aí já é uma outra história. Mas, assim, na verdade, a implantodontia é o último recurso. A gente está botando uma perna mecânica. Né? Mas, assim, voltando para a história da cárie e da alimentação de 3 em 3 horas e essa coisa toda, uma informação importante. Como que a gente interfere para evitar que essa doença progrida? Né? Tem 3 métodos básicos. Primeiro, mudar hábitos. Assim, a pessoa... Para de comer um monte de açúcar. Para de comer açúcar refinado. Primeira coisa. Segunda coisa, evitar consumir coisas muito ácidas. Quanto mais ácido for o que você... o cara toma Coca-Cola o dia inteiro. Pô, meu dente está gastando. Não está gastando, está sendo comido pelo ácido que você... Corroído pelo ácido que você está ingerindo. Né? Eu chupo limão o dia inteiro. Vai gastar o dente todo, porque o dente vai perder cálcio e magnésio, porque o pH está sempre baixo. Né? Então, água morna com limão em jejum, né, Marcão? Não é uma boa ideia. Estão ouvindo aí, né, galera? Água morna com limão em jejum vai virar cliente rápido do Marcão. Não é a melhor das ideias. Mas uma coisa importante de saber é o seguinte, você acabou de comer. Comi, tem uma refeição normal e tal. Fui lá no Gula Gula e fiz propaganda grátis. Como é nematizado aí, não tem problema. Mas assim, vou lá no restaurante, tal, comi lá minha salada, tomei um cafezinho no fim com adoçante, com aquele biscoitinho. O biscoitinho tem açúcar, já é suficiente. Mas beleza, acabei ali. Não, calma aí, Marcão. Aquele pouquinho já é suficiente para dar alteração? A bactéria é desse tamanho, cara. Entendeu? As colônias de bactéria que se formam na sua boca, elas vão grudando no dente. Elas grudam em certos pontos específicos. Entre os dentes, nas ranhuras dos dentes, em volta de aparelhos ortodônticos fixos, em dentes apinhados. Elas vão grudar, porque elas não gostam de grudar no dente tanto assim. Elas grudam porque têm a facilidade. Elas precisam ter uma acomodação. E elas são removidas de uma maneira muito simples também. O jeito de remover é escovar o dente. Você consegue escovar o dente. Só que quando você escova o dente, o que você está fazendo é desorganizando colônias de bactéria. Você não está limpando o seu dente do que você acabou de comer. Você está evitando que aquelas colônias de bactérias que estão ali formadas tenham a capacidade de se organizar melhor. Então, toda vez que eu escovo o dente, passo fio dental, o que eu estou fazendo? Estou removendo da superfície do dente aquelas bactérias antigas que já estavam ali. Para evitar que quando o açúcar chegue, eu tenho uma colônia organizada de bactérias pronta para virar aquele açúcar em ácido. E eu acabei de comer, as bactérias trabalharam, minha boca está cheia de ácido. A minha saliva vai levar uma meia hora para equilibrar de novo o ambiente. Se eu pegar uma escova e meter na boca imediatamente, eu vou pegar o meu dente todo desmineralizado, porque ele acabou de ser desmineralizado pelo ácido, eu meti a escova e tirei dali todo aquele cálcio e magnésio que estava sendo reposto pela minha saliva. Eu tô ficando bolado já, Marcão, então, porque nada disso eu nunca tinha ouvido falar, então, cara. Mas tem o que ideal, esperar o tempo, então. O ideal é que se você comeu, não escova o dente na hora, não. Bochecha com alguma coisa, lava a boca, espera uma meia hora e aí você vai escovar.
Porque nessa hora você vai desorganizar as colônias de bactérias e vai conseguir que na próxima vez que você coma não tenham bactérias em tão grande número, tão organizadas, que causem a acidificação do meio de novo. Não, mas assim, enxaguante bucal logo em seguida também não é legal ou não? Não, você pode lavar a boca, que você remove Não, o excesso de açúcar. Não, mas com aquele... Não, tanto faz. Os enxaguantes bucais, a única coisa que tem neles que faz diferença é o flúor. Isso é outra medida de prevenção da cárie. Uma medida é escovar dente direito. E escovar dente direito, você tem que escovar uns 5 minutos o dente, cara. Se tu não escovou 5 minutos, tu não fez direito. Porque o cara escoveu o dente e sai correndo. Não é assim. Você tem um método e fácil hoje em dia, entra na internet, vê como é que você escova dente. Deve ter algum vídeo no YouTube aqui tem com milhões de vídeos. views, né? E como passar o fio dental também, porque entre os dentes também é dente. E você vai estar ali removendo aquelas colônias de bactérias e reduzindo o número delas na sua boca. O que faz com que a hora que você escove não é importante. O que é importante é que você escove. Porque se você vou escovar uma vez bem escovado de manhã, no meio da manhã, e vou escovar uma vez antes de dormir. Porque na hora que você vai dormir, a saliva diminui o fluxo. E aí, por isso, sua boca, se dormir com a boca ácida, vai ter mais ação de bactérias ali na noite inteira. Então, o ideal é que você escove à noite, muito bem escovado, passe o seu fio dentalzinho à noite, e o fio dental, se tu passar uma vez por dia, bem passado, suficiente. Mas de preferência à noite esse fio dental, Marcão? Sempre antes de dormir é legal, porque quando você dorme, a boca resseca, porque a saliva funciona menos. E a saliva que protege seus dentes, na verdade. Então, toda vez que você for escovar dente, o ideal é que você faça isso antes de dormir, bem escovado. E durante o dia, uma vez a mais que você escove bem escovado, você tenha tempo para parar, ficar 5 minutos ali limpando com calma, é suficiente. E não adianta escovar imediatamente. Comi um monte de açúcar, vou escovar. Não faz isso. Espera meia hora, espera a coisa tamponar de novo, voltar ao normal, e daí você escova o dente com tranquilidade. E quanto a comer de 3 em 3 horas, você está acidificando de 3 em 3 horas. Evitar coisa muito açucarada, cara, porque eu entendo que tem certos atletas que precisam de uma alimentação diferente. Sim. Não tem jeito, é o que o cara faz. Mas então procurar balancear essa alimentação para o cara evitar ficar comendo açúcar refinado. Porque isso é o vilão, assim, na verdade. E manter uma higiene boa da boca. A farinha branca também é problemática, Marcão, ou não? Cara, qualquer coisa que você comer vai ser metabolizado ali pelas bactérias. Desde açucaril, sucarina, essas coisas que eu também... Não, mas assim, adoçante tem alguma influência ou não, Marcão? Sim, também? Qualquer coisa a bactéria vai captar para tentar fazer a respiração celular dela e produzir ácido. Isso aí faz parte do metabolismo dela, ela tem que sobreviver. Então, qualquer coisa, arroz, qualquer carboidrato que entrar, ela vai usar. Só que é muito mais difícil para ela quebrar um açúcar que vem no arroz do que pegar o açúcar da balinha que já vem prontinho para consumo, né? É só ela quebrar ali uma molécula. Já tá pronta, ela vai direto. Pronta entrega. Não, imediatamente já está tudo ácido na boca, entendeu? Não tem jeito. Então, assim, eu acho assim que esse cara que tem que fazer essa dieta diferente, né? Esse cara tem que ter um cuidado de ir ao dentista mais vezes. Ele tem que ir de 3 em 3 meses, ele tem que escovar os dentes na hora certa, com cuidado, com carinho. E outra coisa que realmente evita a cárie é flúor. O flúor tem uma influência, infelizmente aqui no Brasil, os últimos dados que a gente tem de índice de cárie e tal são de 2010. Então, vários dados do Brasil são de 2010. Caraca, mas tá já 12? Que isso? 12 anos atrás, teve a pandemia e tal. Geralmente os caras fazem 10 anos, mas teve a pandemia e acabaram não fazendo. Iam fazer em 2019. Pelo menos eu não tive notícia de dados. Pode ser até que eu esteja falando besteira, que eu já tenha saído. Mas o flúor, ele evita cárie. Eu lembro quando eu era criança, na escola pública. Sim, na escola pública botava o flúor tópico e tal. O que acontece? O lance do flúor é o seguinte: o cara ingerir flúor não adianta nada para tornar o dente mais forte. O flúor realmente se combina com o esmalte dos dentes, forma um cristal que chama fluorapatita, mas esse cristal não é mais resistente ao ataque dos ácidos. O que acontece é que o flúor em contato com o dente, o íon flúor fica dissolvido, ele fica grudado na superfície dos dentes e quando o ácido chega, ele tem mais dificuldade de solubilizar porque o flúor está ali, impedindo que haja essa, num grosso modo, tem um processo químico ali, mas impedindo que a descalcificação seja tão violenta. Então é o flúor de contato. Aqui no Rio de Janeiro a água é fluoretada. E existe hoje em dia uma grande campanha, não ingira flúor e tal, muitas mães não dão flúor, água da bica para a criança, porque a criança pode ingerir flúor e, assim, o flúor, se for dado em altas doses, ele é venenoso, como qualquer coisa que o cara fizer em altas doses. Mas para o cara ter consequências do flúor, tem que ter uma quantidade muito maior do que o que tem na água
floretada do Rio de Janeiro. Mas mesmo, não quero que meu filho ingira flúor, nem nada, não faz mal. Você pega e dá um dentifrício com flúor para ele. E aqui no Brasil, a maioria das pastas de dente tem uma ou duas pastas que especialmente não tem flúor, para pessoas que têm problemas de alergia e coisas desse tipo. Mas 90% dessas pastas que você compra já vem com são flúor. fluoretadas e com flúor suficiente para fazer o serviço. Mas por que continua fluoretando a água do Rio de Janeiro, então, se, poxa, a pasta de dente resolve? Porque, infelizmente, nosso país é um país pobre e muita gente só tem acesso ao flúor da água. Quando ele lava a boca e enxágua a boca, ele não tem dinheiro para comprar a pasta de dente. Nem escova, nem pasta, imagina. E aí, por isso, o fato de fluoretar a água faz com que as crianças do Rio de Janeiro tenham menos cárie do que em áreas não fluoretadas. É um fato. Mas não é o flúor que o cara ingere, é o flúor que o cara deixa em contato com o dente. Então, só de você bochechar água depois do almoço, você já está botando flúor no teu dente. Caraca, Marcão, incrível. Uma solução simples, né? Sim, mas é uma coisa que é feita há muito tempo aqui no Rio de Janeiro e que dá certo, né? Então é isso, são os meios que você tem. Então, um atleta desse que come toda hora, ele tem que ir ao dentista de 3 em 3 meses, manter uma higiene muito boa, porque como ele quebra o protocolo num aspecto, que é o fato de que ele se alimenta várias vezes por dia, tornando o meio mais ácido várias vezes, ele tem que contrabalançar isso com uma higiene excelente, com idas ao dentista, com flúor, para ele tentar contrabalançar, fazer essa balança ficar equilibrada. Porque assim, fisiculturista, Marcão, sim, não tem jeito. Na fase de ganho, são 6, 7 refeições por dia, numa quantidade de comida absurda. Sim, assim. E geralmente comidas que tem carboidrato, que o cara tem que... Não, carboidrato não, um caminhão de carboidrato. Então. Eu tô acompanhando, eu não sei se você lembra do Vinícius lá da academia. Sei que é, claro. Então, eu fiz acompanhamento dele agora no campeonato. Ele ganhou, né? Ganhou 2. Ele ganhou, então, eu tava lá, ele ganhou 2 primeiros lugares e um segundo lugar. Parabéns aí, Vinícius. Ele ganhou e assim, ele tem um metabolismo muito específico, Marcão, porque assim, a quantidade de comida que ele come na fase de ganho é uma parada assim, absurda. Na verdade, até na fase de perda mesmo, o mínimo que a gente chegou de caloria, só para você ter uma noção, assim, foram 3.500 calorias. Na fase de emagrecimento foi a última cara, é uma dieta... O cara é um monstro. O cara é um monstro. Então, assim, a outra dieta era de, sei lá, 6.000 e poucas calorias. Aí você imagina a quantidade de carboidrato. Se eu comer... Saiu rolando aqui. Não, só de escutar já ganhou um pouquinho aqui, né? Só de escutar a gente trocando ideia aqui já... Então, mas é basicamente isso, Pet. O cara tem que se cuidar. Tem que ir no dentista. É isso que eu falo. Vão ao dentista. É importante. Porque, assim, prevenir é muito mais barato que remediar. Porque a terceira fase do combate à cárie é a fase de restaurar. Já abriu um buraco e agora tu vai ter que pagar um dentista para consertar o estrago feito. E pagar o estrago feito é caro. Já ir ao dentista para fazer limpezas, para o cara te orientar, é barato comparado com um tratamento, por exemplo, de canal ou com um implante. O cara vai pagar muito menos. Então, prevenir é muito mais barato. O cara que vai ao dentista regularmente, ele gasta muito menos na vida dele com o dentista do que um cara que vai de 5 em 5 anos, que quando chega já está tudo estragado e ele não consegue, enfim. Ô Marcão, em relação a, por exemplo, as famosas lentes, né? Assim, quais os problemas assim uma pessoa pode ter em relação à lente? E quais os cuidados que ela precisa ter que depois coloca a lente? Então, esse nome, lente de contato, veio do fato de que em um determinado momento, isso aí foi, cara, em 89, eu dei uma aula no Congresso aqui do Rio de Janeiro. Foi 89? Não, foi 94. Eu dei uma aula no Congresso do Rio de Janeiro que eu tinha 12 casos de face de porcelana feitos. Não, então esse é o termo certo. Face de porcelana. Chama veneers em inglês e é face de porcelana em português. Porém, o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, a tecnologia permitiu que o dentista trabalhasse com uma espessura de porcelana muito fina. 0,5 do milímetro, 0,6 do milímetro. E é claro que, talvez em mais da metade dos casos, seja necessário fazer algum ajuste no esmalte do dente para poder colar essas faces de porcelana no dente. Como elas são muito fininhas hoje em dia, os caras, uma jogada de marketing muito bem feita, compararam ela com as lentes de contato que tem no olho. É a mesma espessura mesmo, dependendo do grau que você usa. Isso. É muito fininho, porque a tecnologia permite fazer isso. Né? Então, assim, quais são as vantagens? Com face de porcelana, eu consigo mudar forma e cor de uma maneira mais fácil. Eu consigo pegar um sorriso que tem uma cor mais escurecida, que tem defeitos de forma e tal, e eu consigo ajustar aquilo para um sorriso dentro dos padrões de estética vigentes. Porque assim,
Você pode falar se o Instagram te ajudou nesse sentido? Cara, A rede social em na geral, assim, verdade, te ajudou? cara, tem umas coisas muito interessantes, Porque tem né? a selfie, né, Marcão? Isso é uma coisa cultural, né? O brasileiro é muito preocupado com estética, coisa que não é verdade, por exemplo, na Europa. E talvez por isso a nossa odontologia seja tão poderosa. Porque os clientes daqui, os pacientes daqui, eles são preocupados com resultados estéticos. É uma preocupação em geral da população. Eu não estou falando só da população mais abastada. Em geral, na população, o cara quer ter um sorriso bonito. O advento da internet e do telefone que faz selfie, e do vídeo e do podcast e tal, faz com que, na hora que eu sorrio, eu me preocupe mais ainda, porque agora os caras estão me vendo de muito perto e por muito tempo. Quando eu dou um sorriso no Instagram e tiro uma foto e boto lá, essa foto está para sempre lá. Se eu tiver com um dente feio, para sempre meu dente é feio, né? Porque essa memória é para sempre agora. E claro que as pessoas começaram a se preocupar mais ainda, mas não foi só isso, foi a tecnologia que melhorou e permitiu ao cara ter acesso a um tipo de resultado que antes era um resultado mais difícil de se conseguir. Então, porque fica maneiro, fica bonito, né, Marcão? Fica lindo, não, bem feito, fica muito bonito. E hoje em dia você consegue fazer isso desgastando muito pouco os dentes. Você faz pequenos desgastes e consegue colocar as facetas. Alguns casos, mas aí são raros casos, você não precisa cortar nada. O cara tem um dente numa forma específica que é menor, é cheio de espaço e tal. Esse cara você consegue só colar. Mas, cara, vou dizer que 95% das vezes você tem que fazer algum ajuste, mas são ajustes muito pequenos. Então a vantagem é essa, eu consigo corrigir forma e cor, eu faço o que eu quero, planejado, e hoje em dia a gente tem softwares para fazer isso. Eu leio o seu rosto no software, escaneio sua boca, eu tenho uma scanner dentro do meu consultório, eu consigo escanear, eu não tiro mais molde, eu escaneio. Então eu tenho um modelo virtual seu, e em cima desse modelo virtual eu vou para um banco de dentes, que já tem softwares que têm bancos de dentes, alguns online, outros in-house, em que eu escolho lá o melhor sorriso para você, eu escolho na sua frente. Pet, o que você acha desse sorriso? Você gostou? Vamos mudar esse dente aqui, vamos melhorar, e eu consigo discutir com você e te oferecer o sorriso dos seus sonhos de uma maneira tecnológica bastante previsível. Então isso eu acho que mudou e fez as pessoas também terem acesso à tecnologia. A tecnologia melhorou. E aí ficou mais fácil de fazer. Qual é a desvantagem de fazer uma face de porcelana? Você gastou seu dente e colou uma coisa nele. Só o fato de você colar uma coisa no dente, você não tira mais. Então, se não for... porque aquilo dali fica ali... para sempre. Se um dia você tiver que tirar... Hoje em dia se remove com lasers, etc. Tem métodos para remover. Mas assim, você gastou o dente. Então, para sempre, você vai usar a face de porcelana. Você cria para você um custo e uma manutenção disso para sempre. Daqui a 10 anos, talvez, daqui a 5 anos, você tem que reparar uma ou outra que teve uma mancha ou que quebrou e tal. Isso pode acontecer. Então não é, eu acho, não é para coisa, sempre. Não é uma coisa anual também, né? Não. É a frequência menor. Cara, bem feito dura muito tempo. Sim, dura muito tempo. Você consegue resultados no muito longo prazo. Marcão, às vezes, assim, até a gente assiste... tô assistindo com a Gi, né? E a gente vê uns sorrisos assim, cara, que maneiro, mas tem uma galera que acho que o negócio não sai direito ali. Isso cara, que foi? assim, como é que é? Parece que fica parecendo o Bozó, assim, né? Sim, fica. Então, mas assim, claro que você deve procurar um dentista que tenha acesso a uma boa tecnologia e consiga trabalhar com isso de uma maneira correta. Isso aí. Como você falou, esse avanço eu não tinha ideia que estava nesse nível. Não, o negócio é. Então, você tem que encontrar um cara que lide com uma melhor tecnologia para você ter um melhor resultado. Mas outra coisa que acontece é que gosto é uma coisa de moda, né? Então, houve uma época em que mulheres mais cheinhas eram as mulheres mais lindas. Década de 50, no Brasil, a Marta Rocha, que foi Miss e tal. Se você olhar o shape dela, era um shape gordinho, ela era uma mulher mais gordinha. Isso era o padrão de beleza da época. A mulher que era magra naquele tempo era considerada feia, porque mais tarde, na década de 60, 60 e pouco, a mulher skinny, aquela que era um palitinho e tal, era a mais linda do mundo, era Twig, a modelo inglesa e tal. E na década de 80, quando eu era jovem, há muito tempo, a mulher maromba, a mulher que, poxa, você ia no PP, cara... ainda tá nessa coisa da maromba, né? Assim, mas era uma coisa impressionante, assim, todas tinham um shape assim, magnífico, foi a explosão de começar a se entender que a alimentação tinha a ver com o resultado. E foi uma época das bombas também, que todo mundo era bombado. E isso, hoje em dia, eu acho que se ajustou para uma coisa mais individual. Com a internet, com essas coisas, gosto agora é uma coisa pessoal.
eu posso achar bonito ter uma tatuagem, você pode achar feio. Eu posso gostar de ter meu cabelo pintado de azul e você gostar de ser de vermelho. Assim, não existe mais um padrão estético. Aqui, na verdade, isso aí é um acerto ali, né, do dentista com o cliente. Com o cliente. E ele fala, eu gostei disso aí. Então, e Então, é o gosto do já cara. aconteceu comigo, assim, eu sempre tenho, porque eu sou velho também, e sou de um tempo mais conservador, uma tendência a fazer trabalhos que pareçam naturais. Que o cara não saque que foi mexido, entendeu? Que fique bonito, parará, mas que o cara não perceba, que ninguém veja. O cara tem um sorriso lindo, mas você não entende que aquilo ali é uma coisa mexida. Essa é a minha vibe, assim, é o que eu gosto. Mas tem pacientes que não querem isso, eles querem ter um dente branco, que não é natural. Pô, aí parece filtro, pô. Filtro do TikTok. Tem um então filtro no pia, TikTok. Pia, exatamente. Então, Essa caneca. Mas assim, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, tem até um nome de cor de porcelana que chama branco Califórnia. Porque na Califórnia o cara só quer dente branco opaco e muito branco. É a moda lá. É feio, é bonito, não é a moda. Entendeu? Hoje em dia é isso. Pode ser que no futuro dentes verdes sejam legais. E aí você vai fazer dentes verdes para acompanhar a moda. Eu, particularmente, gosto de fazer coisas naturais, assim, que o cara não saque, que alguém olhando não saque. Né? Meu maior elogio é quando eu faço e as pessoas elogiam o sorriso, mas não conseguem pescar o que foi feito, sabe? Tipo, pô, você renovou, o que tem diferente em você e tal. Isso é, para mim, o meu objetivo profissional. Mas, por exemplo, tem uma paciente muito querida minha que fez essas lentes de contato, né, face de porcelana. Ela fez e tal, já tem bastante tempo, porque isso não é uma novidade também, isso é uma coisa que a gente já tem há muito tempo. E a gente fez uma cor mais natural, uma coisa mais dentro do que é natural. Ela voltou no consultório 1 ano e meio depois e falou, Marcos, ela mora fora, Marcos, eu não gostei dessa cor agora porque todas as minhas amigas onde eu moro, elas têm os dentes super brancos e o meu não é. Eu quero mudar para super branco. E aí, como é que faz? Tem que remove e bota. Hoje em dia a gente tem métodos para remover com laser e tal, você consegue fazer isso de uma maneira até tranquila, mas você remove e faz de novo, mas dessa vez ela queria um branco. O que é isso? É moda. Tava lindo o sorriso dela antes para mim, no meu gosto. Pô, tava um troço. Eu falei, não faz isso, tá lindo. Não, Marcos, eu não gostei. Eu quero um troço branco que eu puder. E a gente fez um dente super branco. Claro que eu sempre busco uma coisa mais natural, dar uma arrumada, um negócio ali, para não ficar aquela tecla de piano, né, que é a coisa mais feia do mundo. Porém, é gosto, cara. Não faz mal para a saúde ter um dente branco pra caramba? Não. Contanto que as faces sejam bem acabadas, bem adaptadas, o cara conseguir higienizar bem, é gosto. Então tem uma diferença em relação à higienização também, Marcão? Cara, toda vez que você coloca um trabalho de prótese na boca, né, porque isso é uma prótese também, é uma prótese fininha, mas é uma prótese, não estava ali, você colocou. Com objetivos estéticos, objetivos funcionais, você colocou um trabalho de prótese, que é uma perna mecânica. Né? Toda vez que você faz isso, você tem que ter um cuidado maior com aquele trabalho. Não tem jeito, você vai para sempre, porque tem uma interface. Por melhor que hoje em dia a gente consiga fazer esse acabamento, essa interface, a gente faz com microscópio, a gente já consegue fazer isso muito bem feito, não é igual se não tivesse nada. Né? Então, claro que a pessoa tem que ter um cuidado também. Mas geralmente o cara que faz isso, pelo preço que ele paga, ele acaba tendo cuidado danado. Porque, o cara investimento, é um investimento que o cara vai fazer para o bem-estar dele. E eu, sinceramente, não me posiciono contra, não, porque isso é uma coisa de gosto. É igual, por exemplo, a moça que bota uma prótese de silicone. Ela não precisa botar uma prótese de silicone. Quem precisa botar uma prótese de silicone é quem teve algum acidente, alguma coisa. Aqui bota por motivos estéticos e bota por um motivo só. Qual motivo? Quer ficar grande bonita. mesmo, Quer ficar bonita. E assim, tá errado? Entendeu? Então eu não me posiciono contra, entendeu? Eu acho que cada um sabe onde lhe dói o calo. Não, Marco, quando eu perguntei do lance que o pessoal perdia um pouco a mão na prótese, não era nem da cor, não. Forma. Era forma. Então, às vezes fica. Do mesmo jeito, por exemplo, tem as moças têm aquele. Como é que chama isso? Tarja de preço. Qual o nome daquilo? Pô. Isso aqui é de linha. Ih, caramba. E deu um branco. Deu branco em todo mundo aqui. Código de barra. Código de barra. Então, no lábio. É claro que se você enche o dente mais um pouquinho, o código de barra desaparece.
Isso muda o rosto da pessoa. Os dentes fazem parte da face. Sim, é isso que Aí eu tô... tu fala, dentes desgastados, o cara gastou, porque com o tempo vai gastando. Você renova aquilo, bota na posição correta de novo, dá uma forma mais adequada ao rosto da pessoa, o rosto perde vínculos. Eu tenho um monte de fotos antes e depois que parece que a pessoa fez plástica ou fez algum tipo de harmonização facial. Porque só o fato de ter dentes melhores, estar mastigando melhor, a musculatura começa a responder de uma maneira diferente. E aí o rosto muda. O rosto muda totalmente, cara. Você vê, eu tenho foto 6 meses depois que você colocou os dentes, o cara é outro. Muda, e muda a cabeça, então, mas muda fisicamente. Né? O aspecto da pessoa muda. Muda muito mesmo. E então, esse código de barra, por exemplo, se você coloca os dentes um pouquinho mais cheinhos, dá uma diminuída nisso sem você fazer nada. E aí, cara, tem gente que exagera, mas isso é sempre um comum acordo entre o profissional que está fazendo e o paciente, porque o cara, para ter um sorriso mais moderno, mais jovem, jovial, o cara... E aí o dentista acaba compondo com ele ali, fazendo o que ele acha que é. E aí é uma questão pessoal do paciente e profissional de quem está fazendo. Não, agora eu fico mais tranquilo. É um acordo. É um acordo, eu acho que sim. Porque se o cara ficar insatisfeito, ele vai reclamar, né? Não vai ficar, pô, ficou horrível, mas eu vou ficar assim mesmo. Não, verdade. E você achou horrível, né? Isso que eu falo é moda. Você achou horrível. Eu? Assim, não, eu acho... Não, assim, eu acho enfim, a lente, né? Eu acho bonita. Sim. Eu acho que em algumas pessoas fica muito bacana, mas eu acho que tem uma... Eu não sei, às vezes não bate. Eu acho que não bate, assim. Mas vezes, assim... mas enfim, mas é... Não, mas igual o silicone de 800 mililitros, você não vê nem a moça porque ela está atrás do silicone. Quer dizer, é feio ou bonito aquilo? Exatamente. É gosto. É gosto, né? Entendeu? Ô Marcão, tu falou da coisa da harmonização, que agora a harmonização, ela tá com... Os dentistas podem também fazer a parte da harmonização, na verdade, né? assim... Sempre pôde ou não? Sempre pôde, cara. Sempre pôde. O dentista, por lei, é habilitado a mexer na face das pessoas. Inclusive, eu trabalhei 10 anos em pronto-socorro aqui no Rio, você sabe. Quem lida com um acidente de face em pronto-socorro é dentista. Dentista que faz isso. Você quebrou o nariz, quebrou a maxila, quebrou a mandíbula. Quem vai consertar é dentista. Ele que vai no centro cirúrgico, que vai resolver e tal. Então, pela lei, tudo que é abaixo do tragus aqui da sobrancelha até o queixo é dentista que faz. Então, você tem direito, sim, a fazer, sim. E hoje em dia é uma especialidade regulamentada pelo Conselho de Odontologia e tem muitos colegas muito bons fazendo assim. Eu não faço, não é a minha especialidade, mas tem um monte de gente muito boa fazendo isso com resultados, assim, magníficos. Não, assim, sim, eu já vi várias... Colegas dentistas, né? Muito É claro, assim, que existe... Criou-se, né, especialmente os médicos dermatologistas, criou-se uma certa, no início... Criou um ranço. Não um ranço, mas assim, uma disputa por mercado, eu acho. Né, porque eram dentistas invadindo uma área que antes eles não faziam, mas que eles têm direito de fazer por lei. Aqui no Brasil existe uma dicotomia, né, porque nós somos um país em que a odontologia não faz parte da escola de medicina. Né, existe um curso de odontologia separado. E no resto do mundo não é assim. O cara faz medicina e depois ele se especializa em odontologia. Portugal, por exemplo, é assim. Nos Estados Unidos é assim. E aqui no Brasil são 2 cursos separados. Por um lado, o dentista brasileiro é muito bom também por isso, porque ele passa 5 anos da vida dele estudando dente, né, e face, etc. Enquanto o cara que lá fora faz, ele passa 4 anos estudando só medicina e depois ele vai se especializar em odontologia. Então, talvez por isso também a odontologia brasileira seja top como ela é. Mas então houve essa pequena coisa no início, mas hoje em dia eu acho que o próprio mercado regula, Pet. Não adianta, tu sabe disso. Não, se o cara é bom, ele tem habilidade, conhecimento, ele vai prosperar. O outro cara que não tem conhecimento, ele não vai conseguir se estabelecer. Agora, o dentista é habilitado e tem muita gente muito boa fazendo com os resultados assim. Tem uma moça de São Paulo que chama Thalita Queiroz, que ela é um absurdo, cara. Ela é um absurdo. Ela faz cada coisa que você não imagina que uma harmonização facial possa mudar e melhorar a vida das pessoas, assim. Porque isso dá autoestima, né? Que isso não é só estética, não. Isso tem a ver com outras coisas. Tem várias coisas. E tem gente que tem deficiência, que precisa recuperar e tal, e às vezes evita fazer uma cirurgia maior, etc. Né? E essa que é a ideia, eu acho. Assim. Acho que é a briga porque
Não, é disputa de mercado, É, Pet. disputa de mercado, né? Isso é uma Acho que a coisa briga... natural. É. Entendeu? Mas hoje em dia os médicos que são bons sabem que não vão perder clientes. E os dentistas que são bons também sabem que não vão perder clientes. Então, eu acho que as coisas estão mais acomodadas hoje em dia. Já se estabeleceu uma paz, assim. Eu acho que não tem mais Eu essa. acho que foi uma coisa mais... Momentânea. Momentânea, de um tempo pra cá. É. Foi de uns 3... 5 anos. 5 anos pra trás, cá, é isso? Foi. Daí depois o Conselho regulamentou, porque era uma coisa de regulamentação também, e o Conselho regulamentou. O Altair Andrade, que é o presidente do Conselho hoje em dia, que é um cara que é muito meu amigo e muito competente, ele está terminou o primeiro mandato e agora está no segundo. É um cara muito antenado, sabe, com as necessidades dos dentistas e tal. Então é um cara que resolveu muita coisa de boa maneira. Então as coisas melhoraram muito, assim, nesse aspecto de regulamentações e tal. Porque tem que ser regulamentado, né? Porque senão também qualquer um faz. Não, claro, então não, tem com que ser certeza, regulamentado. Então exatamente. no início não era. Então acabou que assim, muita gente que não tinha tanta habilitação começou a fazer e tal. Então, hoje o dentista, para trabalhar nessa parte, ele tem que fazer, sim, a especialização. É uma especialidade. É uma especialidade. O cara tem que se... Na verdade, assim, pela lei, todo dentista que é formado em odontologia, ele tem direito a fazer todas as especialidades. Ele não é necessário que o cara seja um especialista para ele atuar em... Por exemplo, eu não lido com crianças, eu não sou odontopediatra, nem me especializei nisso. Porém, eu posso atender crianças no meu consultório se eu quiser. Isso é da lei. Mas hoje em dia, com a regulamentação da especialidade, é uma tendência de quem vai para o mercado procurar um atendimento, procurar um especialista. Né? Então, isso é uma coisa que vai se autorregular também, eu acho. Hoje, lá na pós que você dá aula, Sim. você é uma pós de implantodontia. Sim, eu formo especialistas em implantodontia. Eu, junto com a minha equipe lá, tem colegas muito bons comigo. Tem um cara que está comigo há 1000 anos, que é o Glauco Veloso, um grande irmão meu. E a gente está junto há 20 anos dando curso de pós-graduação nessa área. A gente já formou por baixo aí mais de 300 especialistas por aí. E acho que a gente forma bem os especialistas. As pessoas que a gente forma estão no mercado de uma maneira muito poderosa. E para mim, assim, a minha esposa pergunta, mas por que você fica dando aula? Porque, na verdade, assim, dar aula não remunera tão bem quanto as outras atividades que eu tenho. Não, exatamente. Mas assim, é um prazer tão imenso, cara, poder iniciar as pessoas de uma maneira correta na especialidade e ter esse acesso a pessoas jovens que te trazem novas ideias, que pensam fora da caixa e que te desenferrujam, né? E estar ali em contato o tempo todo com a ciência. Isso é muito importante na minha vida, assim. Eu gosto muito. Marcão, todos os professores que vieram aqui, né? Todos os que são professores, né? Que vieram aqui, eles tinham o mesmo brilho. Eles falaram exatamente a mesma coisa que você falou e com o mesmo brilho, assim, sabe? No olhar. Não, sério. Eles falam com essa empolgação, eles falam assim, não... A minha meta é que um dia, todos os meus alunos me ultrapassem, porque hoje eles não sabem a dificuldade que eu tive para chegar onde eu estou e agora eles estão no melhor momento, né, para aprender alguma coisa. Não, e outra coisa é a seguinte, né, esses alunos que chegam agora, eles já pegam uma implantodontia muito avançada, né? Quando a gente começou com isso, era uma coisa muito ainda pouco estudada e tal. Os primeiros implantes que eu coloquei, tudo era muito diferente de hoje em dia. Né? Hoje em dia, eu colocar um implante não é nada demais, assim, é um procedimento de meia hora no consultório. A gente já consegue fazer guiado por computador. Antes de fazer, eu tenho tomografias, que eu vejo o formato do osso. Quando eu comecei, eu olhava uma radiografia contra a luz. Só me dava 2 dimensões, não tinha tomógrafo para odontologia. Você, às vezes, mandava fazer uma tomografia em tomógrafos médicos e que convertiam a imagem para a imagem da face em 3 dimensões. Mas, então, na maioria das vezes, você tinha que fazer grandes retalhos, abrir o tecido todo. Hoje em dia, não, você consegue fazer de uma maneira muito tranquila mesmo. Marcão, mas nesse caso, você chegou a adaptar técnicas, criar técnicas de implante, ou você teve mentores também para te orientar nesse sentido? Cara, assim, ninguém nasce sabendo, né, Pet? Todo sim, mundo tem que aprender, não, né? exatamente. E, assim, na verdade, a ciência avança a partir dos pesquisadores, né? A primeira coisa... E, assim, o que eu recomendo a meus alunos é que eles façam uma odontologia baseada em ciência. Não é que eu acho que é assim que vai fazer. Na minha mão isso funciona. Não, você tem que ter provas científicas e provas científicas são estudos longitudinais, em revisões de literatura que te trazem conhecimento acumulado ao longo dos anos para você ter uma técnica que foi feita não por mim, mas por várias pessoas e deu certo. Né? Então, claro que
assim, a maneira de eu atuar na odontologia mudou radicalmente do dia que eu me formei para hoje, né? Hoje em dia, se eu fizesse as mesmas coisas que eu fazia em 1983, eu estava fora do mercado. E eu acho que eu não faço nada do que eu fazia em 1983 igual. Nada, nada. Assim, não existe uma coisa que eu faço. Eu estava outro dia pensando nisso, não tem nada que eu faça que é nem semelhante ao que eu fazia. Desde o exame que eu fazia, que hoje em dia eu tenho um monte de aparatos tecnológicos para me auxiliar, até a execução dos trabalhos, tudo mudou, né, Pet? Vai evoluindo. E na odontologia, como é uma profissão que está muito ligada à tecnologia e uma profissão no mundo inteiro muito rentável, de um ponto de vista de ter mercado, né? As pessoas têm 32 dentes, como eu falei, então sempre tem pacientes. Não, vai secar, algum momento alguma coisa vai acontece, acontecer, faz parte, entendeu? E então acaba que o investimento em tecnologia odontológica é muito grande. É um mercado muito aquecido. Então, cara, o tempo todo tem pesquisa, o tempo todo está mudando. Tudo que eu falei hoje, amanhã talvez eu pense diferente, porque eu já li um monte de artigos novos e tal, e as coisas vão se modificando no sentido de melhorar o atendimento e os resultados no longo prazo. Isso que é importante, né? Implantes dentários funciona hoje em dia, a expectativa de que um dentista average, qualquer um dentista, né, faça um implante dê certo, hoje em dia é na faixa de 98,5%. De cada 100 implantes que são colocados, 98,5% funcionam. Isso em geral. A rejeição é mínima. Então, a rejeição é mínima, isso é média. Ou seja, o cara que acabou de sair do curso e o cara que está 50 anos fazendo a média, hoje em dia a perda de implantes é mais ou menos nessa faixa. O implante falha por alguns motivos, e se falhar, o que se faz é colocar de novo. E aí estatística sobre estatística é menor ainda, né? Então, o implante funciona muito bem. Funciona melhor que casamento, Pede. 98,5%. Qual a estatística é essa? Não, né? a estatística aí tá absurda, tá? Então, se o cara tiver que decidir entre casar e fazer um implante, é melhor fazer um implante que ele sabe que vai funcionar a longo prazo. E funciona. Na verdade, é uma tecnologia que funciona, está comprovada e tem resultados magníficos. E cada vez mais estéticos, mais naturais, mais imperceptíveis. E também, hoje em dia, você consegue perder um dente num acidente. Levou um tapa do Will Smith e perdeu um dente. Você consegue no dentista e colocar um implante e sair com um dente já. Coisa que no início, lá, quando a gente começou, não era verdade. Levava 6 meses para o cara conseguir colocar um dente no barato. Hoje em dia, não. Você vai no consultório do dentista e sai com o dente na hora. Você já consegue fazer isso, né? O que se chama de carregamento imediato ou carga imediata. Isso é uma coisa que a gente já faz há muito tempo. É porque antigamente fazia, colocava o implante, esperava cicatrizar, então, mas era falta de conhecimento ainda. Né? E com as tecnologias melhorando e tal, hoje em dia o corriqueiro é botar um implante e já botar um dente na hora. Hoje em dia, na minha clínica, eu posso dizer que, cara, se não for a totalidade, 99% dos pacientes que vão lá saem com dente na hora. Né? Marcão, assim, agora já é curiosidade em relação à questão do implante. Já teve que implantar 32 dentes assim numa pessoa? Não, a gente a técnica não recomenda que se faça isso. Não dá para fazer isso. Não dá. Que dá. Tá, mas assim, qual foi o máximo? Os melhores, mas os melhores resultados para arcos totais, ou seja, o cara perdeu todos os dentes e aí você vai botar implantes para substituir. Hoje em dia, a técnica recomenda, e cada vez menos implantes, porque os implantes estão cada vez melhores. No arco inferior, você consegue trabalhar com 4 implantes. No superior também consegue trabalhar com 4. Eu gosto de trabalhar com 6 para ter uma margenzinha, mas você não precisa implantar a boca inteira. Você pode, com 4, 6 implantes, resolver o problema do paciente. O que diminui custo, né, absurdamente. Não, e o resto? O que você então, faz você faz próteses que são... É como se você fizesse uma ponte apoiada em alguns pilares. Você não bota 57 pilares na Rio Niterói, você bota pilares espaçados para sustentar aquele peso. A mesma coisa na boca, você coloca pilares em pontos estratégicos que vão sustentar aquele peso no longo prazo. E funciona maravilhosamente bem. Arcos totais funcionam há muito tempo de uma maneira muito poderosa. Assim. Eu tenho, graças a Deus, muitos clientes que estão felizes com as próteses totais presas nos implantes. O cara não tem mais que usar uma dentadura. Imagina. Caraca, mano, que técnica fantástica. Eu achei legal. que o cara perdeu tudo. Pô, será que tem que implantar tudo? Não é assim. Não é assim. Você faz de uma maneira mais simples e mais produtiva, na verdade. Né? E, cara, o cara que inventou a implantodontia, que é um dentista, na verdade um ortopedista sueco, que chamava Brannemark,
ele tem um ditado célebre. Ele falava o seguinte, que o objetivo dele é que nenhuma pessoa tivesse que dormir com os dentes no copo. Ninguém deve dormir com os dentes no copo. Porque Cara, é o que maneiro. nossos avós faziam, né? O cara chegava de noite, Não, meus pais fazem tirava a até hoje. dentadura e Isso. botava num copo. Quer dizer, não precisa mais. Hoje em dia a gente tem recursos para fixar aqueles dentes na boca. E o cara vai conseguir mastigar, fazer tudo de uma maneira muito eficiente. E, poxa, para a pessoa que usa dentadura, ela fica muito limitada. Você falou na vida social, imagina tu dar um sorrisão com uma dentadura num filme para botar no Facebook. A chance daquela prótese se deslocar, ou você fazer um discurso, né? Tinha um político brasileiro muito famoso que a dentadura caía, ele falava brasileiros, brasileiros, porque ele ficava segurando a dentadura com a língua. Então isso acabou. Hoje em dia não precisa mais disso. Você pode ter seus dentes fixos na boca. Eu estava vendo até um vídeo hoje, acho que foi num acidente que aconteceu, acho que foi num jornal Hoje da Vida aí. Sim. Tava uma repórter. Eu não sei se aquilo foi a dentadura, se foi um dente, mas caiu soltou. assim, ela ficou assim. Imagina o constrangimento, né? Isso é uma coisa muito terrível, né? Acidentes acontecem, né? Mas podendo evitar é melhor. O implante não vai acontecer isso. O implante vai ficar fixo para sempre ali. E, geralmente o paciente esquece que tem um implante. A pergunta recorrente no consultório é o cara chegar lá depois de estar toda. Doutor, quantos implantes eu fiz? Nem lembra. Não lembra, porque fica tão natural, funciona tão bem que o cara nem sabe o que é dente, o que não é. Qual é que é implante aqui, doutor? O senhor pode me dizer? É muito comum, é a coisa mais comum da gente ouvir. O cara nem lembra. Caraca, maneiro. Ou então o cara chegar e falar assim, poxa, esse dente aqui eu queria ver, porque ele está assim, eu achei que ele está um pouco mais claro, não sei o que e tal. Na verdade, os outros dentes, porque a porcelana não escurece nem mancha. Isso é uma vantagem da faceta de porcelana. Ela não escurece nem mancha. Você pode tomar café o dia inteiro que não vai ficar preto, não. Aí o dente que você fez, 15 anos depois, ele está na mesma cor que você fez há 15 anos. Só que os outros dentes do paciente, devido ao consumo de bebidas coloridas, alimentos coloridos, etc., poluição, os dentes mudaram de cor. E o cara chega e fala, doutor, esse dente aqui está mais branco. Eu não entendi porque ele ficou mais branco e tal. Ele não lembra que é um implante, que é uma coroa de porcelana que ele fez, né? Então, aí a gente tem medo de clarear os outros, mas o cara esquece. Eu lembro uma vez que tu contou uma história, Marcão, era de uma... Olha lá a história, Pet. Não, calma, eu não vou te comprometer, não, calma. Não, mas era a história de uma cliente, tu falou assim, pô, Pet, tem essa coisa do implante, né? Acho que a cliente tinha uma manchinha no dente, né? E uma das solicitações é que fizesse aquela manchinha. Sim, cara, quando isso acontece, isso é uma alegria. Porque aí, cara, fica muito eu publiquei uma foto outro dia de um trabalho no Instagram que são 2 dentes anteriores, um dente e a paciente tem uns dentes características assim de manchamento e tal, que eu acho lindo. E ela não queria que o outro fosse diferente, porque ela sempre tinha essa situação na boca, e se mudasse de repente o outro dente não ficasse igual ao colateral, todo mundo ia perceber. Então ela queria um dente exatamente igual. E a gente tem tecnologia para fazer igualzinho, cara. Se você olhar, eu pergunto de brincadeira, eu falo, qual é o dente aqui, qual que não é? Porque não dá para ver. E quando tem características é muito rico, né? Porque você cada vez está mais perto do natural. O natural é ter imperfeição. A beleza não está na simetria, na perfeição absoluta. As pessoas mais lindas, elas não são simétricas, ou elas não são perfeitas. O cara tem um dente torto, tem um olho que é maior que o outro, tem um nariz. Pode olhar Tom Cruise, Brad Pitt, tem um negócio ali diferente, um lado do outro. A beleza não está nisso, a beleza está na simetria, no conjunto, né? na harmonização das coisas, e não na perfeição. Se você uma coisa perfeita, todo mundo sabe que é falso. Não tem jeito. Exatamente, né, Marcão? Mas esse cuidado, eu acho, esse trabalho, esse cuidado é muito maneiro, né? Antigamente, né, Marcão, não podia fazer antes e depois, né? Na verdade, agora já pode. Isso foi flexibilizado também há algum tempo. Né? Eu não costumo fazer antes e depois. Eu só boto depois nas minhas mídias. Assim, eu nunca boto antes. Porque eu sou da antiga e sou do tempo que era proibido pelo Código de Ética Profissional botar antes e depois. Eu não faço isso. Então, geralmente, se você olhar nas minhas mídias, eu não publico muito. Por exemplo, eu trabalho com cirurgia. Eu acho horrível o cara publicar ali aquela cirurgia cortando sangue para todo lado. Pô, isso assusta as pessoas. Pra que isso, cara? Então, assim, eu geralmente mostro depois. Assim, olha, um desses aqui é um implante, nem digo qual é. Maneiro, fica aquele ar de aquela mistério, coisa que o cara né? vai procurar para saber, tá, para ver como a gente consegue trabalhar de uma maneira natural.
mas eu não gosto de mostrar eu era assim, fiquei assim. E é uma coisa de gosto meu mesmo. Não sou contra quem faz. E hoje em dia, pelo código de éticas, é possível já fazer isso, sim, fazer um anúncio que você bota depois. Tem uma história muito engraçada de um aluno meu que ele publicou um antes e depois, num tempo que era proibido, num jornal desses de bairro. E ele mostrou o sorriso do cara depois e antes. Só que o cara lá do jornal inverteu. Ele botou o antes, tudo bonito, e o depois, tudo estragado. E saiu a publicação lá do cara. E ele falou que ele nunca teve tanto telefonema do que naquela vez que ele publicou o anúncio invertido. Que as pessoas ligavam por curiosidade. E aí ele conseguiu arrumar alguns pacientes dessa maneira. Porque o antes saiu ao contrário. Caraca, mano. O dentista que piora dente. Você fica assim. Aí o cara ligava. Irmão, curioso. Que parada é essa? Tá louco, velho? E aí, mas na verdade ele conseguiu alguns clientes dessa maneira. Mídia é um negócio muito engraçado, né, Pet? O cara chamando a atenção de alguma maneira, ele vai ter resposta. Né? Não importa. Por isso que você vê tantas coisas bombásticas sendo ditas, o cara fala um troço que não tem nada a ver com nada. E as pessoas passam a ter curiosidade de saber por que esse doido aí que tá falando essa besteira, ou por que esse cara falou, me interessa. Ué, essa semana uma menina que pega BRT teve esse problema do BRT aí, né? Aí, cara, ela virou agora blogueira, porque ela teve uma reportagem lá do, sei lá, um jornal alguma coisa assim, e ela falou: Ô, dona não sei o quê, tu quer o quê? Que eu pegue avião? Ela começou a falar lá do dona não sei o quê lá e tal, e o troço viralizou de um jeito, sim, virou meme, e ela virou meme. Tudo vira meme. E assim, tem pessoas que sabem usar isso muito bem, né? A Anitta, por exemplo, que agora está em primeiro lugar nas paradas e tal, pelos méritos dela lá, ela sabe muito bem usar a mídia, assim, ela é ótima nisso, ela consegue. Você vê que de vez em quando ela dá uma declaração e tal, e essa declaração reverbera dentro do. Né? E tem alguns colegas dentistas que sabem usar isso muito bem. Eu acho que eu sou fraco. Eu acho que eu não sei usar muito bem as mídias, assim. O doutor Nardo, né, ele esteve aqui, e aí falando lá de várias coisas, né? O doutor Nardo é endocrinologista, né? E aí falou de várias coisas, falando disso, falando daquilo outro, a gente falou de um caso, né, que, pô, até prescrever limpeza intestinal com café, os caras estão fazendo isso. Sim, né? cara, tem de tudo. Aí falou assim, Pet, eu deveria ter trabalhado melhor o marketing. Pois é. Não, cara, assim, é claro que marketing tem limites, né? A gente está vendo uma falta de... Porque tudo que flexibiliza, né, Pet? Feito o Brasil, por exemplo, que era proibido qualquer coisa aqui na década de 70 até o fim da década de 80. A gente vivia num regime que não permitia, tinha muita censura e tal. Quando liberou, virou um tal de mulher pelada na televisão, porno chanchado e não sei o quê. Aquele negócio foi uma explosão. Programa à tarde tinha mulher com o pé de fora. Então, era uma coisa assim, que por quê? Tava reprimido e de repente liberou e falou, a mesma coisa acho que aconteceu. E depois regulou, né? Quer dizer, hoje em dia passou a ser uma coisa normal. É o que você falou, o mercado regula, né? O mercado regula, os próprios tempos regulam, né? Quer dizer, a coisa acaba voltando para a naturalidade. E eu acho que também no marketing odontológico, quando houve uma liberação por parte do conselho, uma flexibilização, também houve essa coisa da explosão de coisas acontecendo. Então, assim, tem um monte de marketings hoje em dia acontecendo que são engraçados, ou são estranhos, entendeu? Ou são, para mim, assustadores, entendeu? Mas que eu acho que vão acabar também regulando para uma coisa mais ética, assim, dentro da profissão, porque é o natural. E não adianta, se você não tem banana para vender, amigo, não adianta anunciar, entendeu? Compre minha banana, ela é mais bonita, ela é mais branca, ela tem um gosto melhor. Então, quando o cara chega lá e prova, a banana é pequena, tem um gosto ruim, tá seca, então o cara vai embora. Então, assim, você tem que ter banana boa para vender, não tem jeito. E não adianta fazer marketing se você não tem conteúdo. E aí vai sobreviver, o mercado regula. O mercado regula, não tem preocupação com isso, não. Assim, eu vejo você posta lá, né, Marcão? Mas assim, hoje o teu marketing é o boca a boca, né? Assim, sempre foi. Assim, a minha clínica se construiu no boca a boca. Eu não tenho nem placa na porta, Pet. Eu acho que aqui você também não tem, né? Não tem não. Então, não tem, não. Pois é. Então, não, mas assim, eu tenho tenho um podcast, tem eu mas faço aí Instagram. são outros meios, né? De você... Eu também, eu tô aqui no podcast. Tá. Eu dou aula, eu dou palestra, eu tô em todos os congressos, enfim. É uma maneira também de fazer propaganda do meu trabalho, né? Marcão, falando nisso, assim, depois que acabar aqui o nosso episódio, porque aqui a gente está transmitido pro YouTube
E eu tô gravando também esse episódio, né, em alta resolução Sim. aqui. Então, você vai ter a gravação em alta resolução disso aqui. Pô, legal. Você pode Obrigado. cortar para... Pode fazer, sei lá, 500, Mas vou botar um trechinho 500 a gente falando cortes. besteira no meu, Não, essa que é maneira, né? meu Não, Insta isso é certo. e tal. Mas assim, eu tenho lá no Instagram 4.000 seguidores, mas são seguidores orgânicos, assim, que são gente que me assistiu em palestra, me assistiu em curso e tal, e essa é a minha propaganda. E o meu colega acaba me referendando, porque me vê dando uma aula, me vê... Esse é meu marketing, é o jeito que eu achei de me colocar no mercado. E os pacientes satisfeitos que acabam me trazendo, que é o melhor marketing do mundo. E eu sempre fiz dessa maneira. Porque eu comecei antes de ter internet, né, velho? Exato, exatamente. Eu demorei para entrar. Eu demorei, né, O mano? telefone era discado naquele tempo, você ligava assim. Não, é página amarela. Era a página amarela, isso mesmo. Que eu também não anunciava na página amarela. Quem não estava na página amarela não estava No mundo, no mundo. Mas, assim, mas eu não estava na página amarela, nunca anunciei na página amarela. Ó, Marcão, temos perguntas aqui, ó. Que isso? Tem chat aqui, não, tem chat, isso, tem o chat aqui. Foi alguns amigos que eu paguei pra... Não. Não. Tem aqui a Rosane Meneghelli, fez 2 perguntas aqui. Primeiro ela falou, doutor, fale por favor sobre higienização da língua. Sim. Então, na verdade, assim, eu não entrei em muito detalhe, né? Que eu achei que não era uma aula de... Mas, assim, a língua... Aqui é livre, aqui você pode falar Não, o que assim, você não, quiser. é porque senão fica chato também o papo, né? Parece que o cara tá dando aula de odontologia aqui. Não é isso. Assim, a boca inteira, ela é um depósito de bactérias. A língua, se você olhar, ela é cheia de papilas e ela não é lisa, ela é cheia de vilosidades, papilas e tal. E ali também acumula placa bacteriana. O que você faz ao limpar os dentes, limpar a língua e tal, é desorganizar essas colônias de bactérias. As colônias de bactérias levam um tempo para se organizar e começar a produzir malefícios. Quando você desorganiza, elas têm que começar tudo de novo. É como se você tivesse um terreno baldio do lado de uma comunidade. Se você deixar o terreno para lá, ele virar um terreno baldio, cheio de sujeira, de lixo, daqui a pouco alguém vai ocupar. Você tem que ir lá sempre, capinar o terreno, limpar o terreno, deixar ele cercadinho. A mesma coisa que você faz na sua higiene bucal. E limpar a língua é importante, sim. Dá para fazer com a escova, algumas pessoas morrem de ânsia, mas dá para fazer. Você bota a língua para fora e penteia a língua com a escova para fora, para tirar... E tem que ir lá atrás mesmo? Quanto mais para trás você conseguir ir, mais você está limpando, né? E da hora que você limpar essas amígdalas, mas não dá para fazer isso, porque você não vai conseguir fazer isso no dia a dia. Mas assim, você escovar a língua, que é um lugar de retenção, porque ela tem essas papilas, diferente da bochecha. Por exemplo, a bochecha descama o tempo todo, as células da bochecha, elas estão sendo eliminadas a toda hora. Então a bactéria não consegue fixar ali. Ela vai fixar onde tem retenção. Então, retenção é entre os dentes, nos sulcos e cicatrículas que tem, né? Você passa a língua, você sente que seu dente é irregular. Então é ali que vai se fixar, na língua também. Então, sim, você deve escovar a língua, botar a língua para fora e puxar para fora, no início é meio assim, depois... E tem os instrumentos, que são instrumentos muito simples, são as forquilhas, que são limpadores de língua. Você bota a língua para fora, bota a forquilha lá e puxa para frente, desorganizando também a colônia de bactérias. Então são os 2 meios e recomendo, sim, escove a língua. É uma coisa importante. Obrigado pela lembrança aí, Rosane. Ela está aqui, a Rosane... Calma aí que ela perguntou outra coisa também aqui, Marcão. Só pergunta fácil, Rosane. Não, exatamente. Ela perguntou aqui, ó. Doutor, fiz clareamento do dente há tempos atrás e foi muito desconfortável. Sim. Por muito tempo eu não podia nada gelado, ácido. Hoje é possível ser menos... Ela está perguntando se hoje é possível ser menos desconfortável? Então, na verdade, assim, não era para ter sido desconfortável nem naquele tempo, né? Tem a ver com quantidade de clareador, com a maneira como foi aplicado. Então, assim, mesmo pessoas que têm uma hipersensibilidade e tal, se aplicado da maneira certa, com uma orientação correta, vão sofrer menos do que se fizerem errado. Então, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode ter sido uma consequência de um excesso de quantidade de material. Não precisa botar 10 quilos de clareador para conseguir o resultado. Também um pouquinho de clareador já vai fazer o mesmo efeito. O dente ele é poroso, ele é igual um giz. Então, o clareador funciona por penetrar no esmalte e ir para a dentina, que é onde está a cor. O dente a gente pode imaginar, olha, como se fosse uma mesa com tampo de vidro. O vidro pode ser jateado, pode ser transparente, pode ser manchado.
mas é um vidro, ele não tem cor. A cor está dentro do dente, está na dentina, que é essa segunda camada. É como se o tampo da mesa fosse a cor. O vidro é o esmalte. Ele que vai refletir a luz e tal de uma maneira diferente. Tem pessoas que têm um vidro mais embaçado, tem outros que têm um vidro transparente, depende. Mas a cor está lá dentro. O clareador, ele funciona igual um Omo Total, que você pega uma camisa branca e joga no Omo Total e deixa uma semana no balde. O clareador funciona assim, ele vai penetrar no esmalte, que é poroso, ele é igual um giz, e vai para essa região onde estão os pigmentos, e o que tem no clareador, basicamente, é uma água oxigenada super concentrada. E ela vai destruir os pigmentos de cor na dentina. E, por fazer isso, ela vai tornar o dente mais branco. Porém, não é a quantidade de água oxigenada que você coloca que vai fazer ficar mais branco, e sim a frequência. De novo, você não precisa entupir de material. Você pode botar um pouquinho todo dia com mais persistência. É que muitas vezes acontece que o paciente pensa, vou ter que fazer isso aqui 2 meses. Não, vou fazer isso aqui em 1 semana. E taca ali material achando que vai clarear muito rápido. Né? No passado também, os materiais eram mais agressivos. Eles eram menos... protegiam menos o dente do paciente. Então, quem fez há muito tempo, e isso também começou na década de 80, o primeiro trabalho de clareamento dental da época moderna é de 89. Então, e a gente começou a fazer isso aqui no Brasil por ler esse trabalho e replicar a fórmula aqui. A gente fazia numa botica Veado de Ouro, que era em São Paulo, que eles faziam a fórmula para a gente, de um trabalho científico que não tinha material aqui no Brasil. Então, naquele tempo, o material era mais agressivo. Hoje em dia, os fabricantes já fazem materiais que têm flúor na composição, que são tamponados, que têm uma série de cuidados para evitar que a pessoa tenha uma sensibilidade muito grande. Então, assim, Rosane, procurar um dentista legal, que te oriente bem, eu acho que você vai conseguir fazer... De preferência, Dr. Marco, não, por favor. tem muito colega bom, tem muito colega bom. Mas, assim... Não, tem muita gente boa fazendo isso também. Eu nem sei se a Rosane é aqui do Rio, né? Porque isso assim, aqui tá passando... Tem muita gente boa, é só procurar um cara legal. E assim, eu acredito que você vai conseguir fazer assim. Tem 2 jeitos de clarear. Um, clarear em casa, usando uma moldeirinha com material, normalmente por um número de horas diárias, pode ser durante a noite, ou durante o dia, ou o dia inteiro. E outra é no consultório, usando um material muito mais concentrado por um período de tempo curto, sob a supervisão de um profissional. Né? Então você consegue. O ideal é associar 2 coisas. Se você usa os 2 métodos, você consegue um resultado melhor e mais em curto prazo. E quanto tempo, o Marcão, começa a escurecer novamente? Quanto tempo tem que fazer esse No clareamento? dia seguinte que você clareou, você já vai tomar um café, já começou a escurecer de novo. Só que você imagina, por exemplo, o cara que clareou o dente aos 30 anos, o dente dele nasceu aos 7, o dente da frente. Ele levou de 7 a 30 para chegar naquela cor. Ele vai clarear ali, vai levar um outro tanto para escurecer. É claro que a vida moderna e a vida do adulto tem mais vinho envolvido, né? Tem mais mate, café, Coca-Cola. Então, assim, Marcão, tudo mancha o dente. Tem um ditado que fala o seguinte, se você não gosta de café é porque tua vida tá fácil demais. Já viu essa? Sim, cara, aqui no Brasil, então, o café é um hábito, né? Todo mundo toma. Assim, e outra coisa, assim, falar para o paciente, não, eu não quero que você beba vinho, não quero que você tome café, não, porque vai manchar teu dente. Pô, então é melhor não viver, né? Quer dizer, não viva, então que você vai ficar... Não faz sentido. Não, você faz o que você tem que fazer e depois você clareia o dente, entendeu? É diferente de uma cárie, uma coisa assim, como açúcar o dia inteiro, depois eu conserto. Tinha uma história... Cara, teve uma história comigo muito emocionante, cara. Eu tinha uma paciente que ela era bastante idosa e, tadinha, ela tinha muitas dificuldades. Ela não conseguia se locomover bem, ela não ouvia bem, não enxergava bem, ela estava bastante idosa. E ela vinha ao meu consultório regularmente, assim, de 3 em 3 meses ela estava lá. E toda vez que ela chegava cheia de cáries. Sempre. Pô, em 3 meses já estava com cárie. E eu falava, dona fulana, a senhora tem que cuidar melhor dos seus dentes. A senhora está escovando? Não, doutor, estou escovando direitinho e tal, isso eu faço direito. E a enfermeira dizia, não, doutor, eu escovo. Eu falei, mas então a sua dieta, dona fulana. Tem alguma coisa que a senhora está fazendo que a senhora está enchendo a boca de açúcar. Ela falou, doutor, é verdade, eu chupo bala Juquinha. Sabe qual é a bala Juquinha? Uma branquinha? Bala Juquinha, um clássico, um clássico. Eu chupo bala, mas como que a senhora chupa? Eu chupo o dia inteiro, doutor. Aí eu falei, mas dona fulana, se a senhora chupar a bala Juquinha o dia inteiro, a senhora vai ter cárie. Porque isso é frequência. Se o cara comer um bolo de uma vez, ele não vai ter cárie um dia. Mas se ele picar aquele bolo e ficar comendo todo dia um pouquinho, ele vai ter cárie. Eu falei, a senhora não pode fazer isso. Se a senhora quiser comer um doce, come um doce na sobremesa, come um doce na hora certa, não faça isso. Aí ela virou para mim e falou assim, doutor,
Eu não consigo ver novela porque eu não enxergo bem. Eu não posso passear na pracinha porque eu não ando bem. Até para ouvir rádio é difícil porque eu não ouço bem. Só quer que eu pare de comer bala Juquinha? Não tem como, não tem como. Eu falei, não, só come bala Juquinha e vem aqui uma vez por mês que eu vou, vou dar Vai meu limpar, jeito. vai fazer o que Vou vai dar dar. o que eu puder fazer. Então é isso, cara. A vida é vida, né? Não é... Você tem que viver também, né? Então é Uma isso. vez eu fui tratar também de uma paciente que ela, ela precisava baixar a glicose para operar um câncer e tudo mais. Foi uma coisa Sim, bem forte, grave. né? Bem grave. E aí foi fazer a consulta comigo e tudo mais. A primeira coisa que ela falou assim para mim: você não vai tirar meu creme crack, né? Ela falou assim: você não vai tirar meu creme crack. Eu falei: não, teu creme crack é. Sagrado, Aí né? é sagrado. A gente só vai ter que organizar a O quantidade de creme creme crack para baixar exatamente. essa glicose aí. Isso aí. E aí fiz a dieta É lá, montei claro, com é. creme crack Você lida, e foi assim, embora. e esse eu falo para os Antônio, você não lida com dente, você lida com gente, né? Você está tratando gente, não dente. Então você tem que olhar para o paciente como um todo, né? Sempre, né, Marcão? É, Com esse cuidado, com esse carinho, é. né? E aqui tem, deixa eu ver aqui quem mandou aqui, ó. Caio Chaves aqui, ó. Ah, o Ótima Caio. conversa, grande profissional, muito orgulho. Valeu, Caio. Caio, se é o Caio que eu estou pensando, ele é marido da minha secretária, que você conhece, a Caroline, que trabalha mais tempo comigo e é uma pessoa que eu gosto muito, é como uma filha para mim. Então, obrigado, Caio. Valeu, cara. É o Caio Chaves, né? Isso, É ele, né? Então é acho que é o ele. marido da Carol. Obrigado, amigo. Ó, e a Rosane tá falando aqui que ela é de Varginha. Ela é de Minas, de Olha, Varginha. então, que legal, que legal. Certamente tem um monte de bons dentistas aí em Varginha, viu, Rosane? Certamente tem. Mas sabe o que aconteceu isso comigo também? Eu demorei muito para fazer um segundo clareamento, porque o primeiro foi uma Mas parada assim, assim, Marcão. mas no início era assim, os materiais eram mais agressivos, sabe? Realmente eram assim. E a própria dose que se dava para o paciente e tal, hoje em dia é a coisa mais civilizada. Marcão, eu lembro que acho que na primeira vez, só Tu respira, para você ter ideia, pô, na época que eu tocava assim, foi um negócio tão bizarro que eu não conseguia passar o dedo na corda da guitarra, que já dava Sim, parecia sim, que... sim. Mas depois foi super Não, tranquilo. porque na verdade melhorou. As Não, fórmulas melhorou não, melhoraram. nem compara com o que As com essa fórmulas sensação. melhoraram. Perfeito. Marcão, já estamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A Sofia também, a Sofia é estudante de nutrição, tá quase Que formando legal. também, Parabéns, Sofia. E a Bela Sofia, profissão. a Sofia Pina, ó. Minha mãe disse que ainda tem um dente de leite. Isso é possível? Sim, na verdade, assim, os dentes irrompem na arcada, os dentes permanentes, eles irrompem e eles que vão destruindo, conforme eles irrompem, as raízes dos dentes de leite. E conforme o dente permanente vai crescendo lá e vai saindo na boca, ele tem enzimas no capuz de formação dele que vão destruindo o dente de leite. E é por isso que o dente de leite esfolia, ele cai porque a raiz dele é destruída e chega um momento que ele cai. Você amarra numa cordinha e puxa. Mas se você tem uma ausência de um dente permanente, isso acontece, se chama nodontia, tem pessoas que têm menos dentes na boca. É uma coisa atávica que vem da evolução da espécie mesmo. Tem o quê? Tem, sei lá, Não, 30? vem faltando um premolar. Tem 30, tem gente que não tem sisos, terceiros molares. Porque quando nós não, a nossa espécie era das cavernas, o cara precisava ter dente para comer. Aos 18 anos a boca estava toda destruída, nascia um dente a mais, que era o siso, que dava uma sobrevida ao humano que estava ali querendo comer carne crua. É que morrer com 20 e poucos anos. A expectativa de vida era muito baixa, está melhorando com o tempo. Por causa de todos os avanços tecnológicos, inclusive da odontologia, que começa a deixar o cara mastigar mais tempo. Claro que uma pessoa, por exemplo, que usa uma dentadura, come muito pior do que um cara que tem todos os dentes ou que tem implantes. Isso é óbvio. O cara vai mastigar melhor o alimento, ele vai tirar mais nutrientes dele. Isso aí é uma coisa... O cara que usa uma chapa, ele vai ter mais dificuldade de mastigar. Mas, então, com a evolução dos meios, né, como a gente hoje em dia não precisa comer carne crua nem raiz, a gente come tudo picadinho, não precisa ter todos os dentes para você comer. Né? Se você tiver 2 premolares de cada lado em cima e embaixo, você vive muito bem no século XXI. E, por causa disso, alguns espécimes que não sobreviviam no tempo das cavernas começaram a sobreviver. Então, hoje em dia é muito comum pessoas que não têm siso, que têm faltando premolares, que às vezes falta um lateral, porque é da espécie. E aí, por causa disso, por não ter o permanente que vem comendo dente de leite, o dente de leite fica lá. Ele vai ficando ao longo do tempo.
Infelizmente, muitas das vezes, por ele ter uma raiz muito pequenininha, ele não aguenta o esforço. E aí a pessoa perde esse dente e vem tratar comigo para botar um implante, né? Exatamente. Mas assim, tem vezes que dura a vida inteira. O cara fica com o dente de leite lá a vida toda. E, ô Marcão, agora falou dessa coisa do dente de leite, e a coisa do siso que tem que arrancar? Como é que é essa história? Porque eu tenho esses bichos aí, eu não te arranquei não, cara. Então, Pet, o ideal assim é que você consulte um ortodontista. O Ah, cara tá. que vai te dizer se a erupção dos sisos vai interferir de alguma maneira com a sua mordida, com a sua arcada. Esses caras, eles preveem lá, quando você tem 12, 13 anos, o que vai acontecer com a tua arcada. A partir dos exames que eles têm ali de imagem, etc., eles conseguem fazer uma previsão do seu crescimento, de como sua face vai crescer e se vai ter espaço para todo mundo chegar na arcada, né? Cada caso é um caso, cara. Tem gente que precisa tirar o siso, porque o siso está impactado, porque você não consegue higienizar, e aí vai dar uma cárie nele, porque ele prejudica os outros dentes, porque ele, de alguma maneira, está interferindo com a mordida, com a maneira de mastigar, etc. Então, são indicações que o dentista que vai dizer se precisa ou não precisa. Ah, não. Entendeu? Agora, então acho que deu. Né? Mas tem gente que tem sisos e que, muito bem, se é um cara que tem 2 metros de altura, provavelmente o dente cabe na sua arcada. O nosso país tem muito problema de apinhamento dentário por miscigenação. O cara tem um avô que é sueco, que tinha 2 metros de altura e uns dentes de cavalo tamanho do bonde. E tem uma avó que é japonesa, que tem uma arcada pequenininha. E que é baixinho. No caso dele, ele nasce pequeno, com uma arcada pequena, com o dente do avô sueco. Não cabe todo mundo na arcada. E aí ele tem que trabalhar com ortodontia, etc., para remover alguns dentes para caber. É basicamente isso. Entendeu? Ah, então, Então, assim. então acho que deve ser com o lance do tamanho, então. Sim, não, ou do tamanho dos. Assim, a relação dos dentes com a arcada, entendeu? Tem mais pergunta aí? Não, acho que por aqui acho que a galera já foi. É, legal. Pô, Marcão, acho que é isso, Marcão. Tá bom? Pô, Tá de bom tamanho? falamos pra caramba, foi bom. Pô, foi eu falo bom pra demais. caramba, Pet. É que tu não sei se tu reparou aqui, mas a gente trocou ideia aqui 1h30, cara. Tá bom, né? Uma hora e meia trocando ideia. Pra gente é pouco. Não, pra gente é pouco, pra gente é pouco. Marcão, eu gostaria de agradecer imensamente Poxa vida, cara, aqui é um prazer, cara. a sua presença aqui. Foi um bate-papo aqui que eu aprendi pra caramba. Hoje, como eu falei inicialmente, você tirou completamente da minha zona de conforto, porque assim, eu não entendo absolutamente nada da tua área, então foi um papo do super leigão aqui para as outras pessoas legal, aqui assim, passar essa eu informação. espero ter conseguido passar alguma informação Não, útil. muita informação. E assim, eu queria dizer que para mim que foi um prazer vir aqui, cara. Eu te acompanho desde o início dessa nova empreitada. Não, você me acompanha do início da outra, né? Então, Isso aí... E assim, tenho visto você só fazendo sucesso, porque exatamente você é um cara que segue a ciência. Então, isso é a coisa mais importante, fazer uma profissão de saúde baseada em fatos científicos e não em achismos, em moda, em suco de limão de manhã e outras doideiras que aparecem e que, na minha área também, escovar dente com carvão, porque fica mais branco. Teve um paciente meu que passou bombril no dente para clarear. Porra, bombril. Acabou com o esmalte, acabou com o dente, destruiu o dente todo. Então, assim, porque eu ouvi alguém falar e tal... Né? Então, assim, para mim é um prazer imenso, Pet, te ver brilhando, te ver cada vez mais em frente. Eu tenho certeza, você já é um sucesso, vai ser muito mais sucesso. Assim, porque você está trilhando o caminho certo, o caminho da ciência, o caminho do bem, isso que leva as pessoas ao sucesso e ao futuro bom. Né? E é um caminho mais difícil, porque você tem que trabalhar com verdade, convencer as pessoas. Falando mentira, nesse país aqui é uma coisa muito comum, infelizmente, em todas as áreas. Né? Tá falando que hoje minha conta na Caixa Econômica foi clonada. Pô, Marcão, que caos, cara. Isso aí que você me falou. Foi um caos, foi totalmente caótico. Eu não sabia nem que eu tinha uma conta. Nem sabia, conta. Exatamente. Enfim, mas é o país que a gente vive e a gente tem que se acostumar a viver nele. Mas trilhar o caminho da honestidade, do bem e da ciência, especialmente, é o que leva ao sucesso, cara. Se eu tenho alguma mensagem para deixar, é essa. Faça o que é direito, cara. Não faz... Tem dois jeitos de fazer as coisas, o certo e o errado. Não tem vários jeitos. Ou tá certo ou tá errado. E o certo é um só o jeito. Então faça o certo, que é o caminho da isso sucesso. Eu durmo todo dia com a consciência tranquila, que eu fiz um trabalho legal e honesto, sem sacanear ninguém. Porque, assim, você às vezes é tentado, né? Dá um jeitinho, só um pouquinho. Mas não é para fazer isso, é para trabalhar baseados na ciência. Ó, então, para fechar aqui, ó, o Caio tá falando aqui, ó.
Diminuindo a pandemia agora, precisamos de um show da banda ou nada. Isso aí a gente não falou não, da banda, né? Da banda. O meu irmão é um geógrafo bastante importante, né? O Marcelo Mota, ele é professor da PUC, é um cara que tem livro, enfim, é uma estrela, teve programa de televisão, enfim, está sempre na Globo aí quando desaba alguma coisa, ele é chamado para falar. Só que o meu irmão é cantor também. E ele tem uma banda de música brega que eu tive o prazer de tocar com ela aí desde o início. E é um sucesso. Eu fui no show, pô. Eu fui no show já, a banda pô. É um sucesso, lotado. Você foi no Beco das Garrafas, não foi? Fui. Então, maneiro demais, cara. Lá na parede está escrito Tom Jobim, assinado. Tá LG Gela, Marco Abandonada. Que é a banda de música brega. Só que a gente é abandonada couve, porque tem outra abandonada em Minas Gerais, é a nossa abandonada couve, que a gente é couve deles. Tá. Não é cover, é couve. É couve. Então é abandonada couve. E vai ter show não? Agora, cara, não sei, isso aí depende do Marcelo. Marcelo que é o capitão do time, ele que escala. Então, sim, eu acredito que sim, que a gente esteja voltando aí em breve. Já tem um movimento aí para voltar e tal. Vamos ver, eu acho que para o segundo semestre aí vai ter alguma novidade. Marcão, é bem engraçado. Cara, muito obrigado, amigo. Obrigado demais. Obrigado, tá? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio do podcast A Vida é um Caos. E sábado agora teremos um episódio aqui sábado, que vai ser um negócio de doido. Serão quatro doutores na área de educação física aqui: Thiago Mata, Cláudio Melibeu, Ingrid Dias. Eu nem sei que eu vou ficar aqui só no meio de campo aqui. Eu nem sei o que eles vão falar. Falar, meu irmão, vem pra cá e troca ideia. E aí, não perca então o episódio do próximo sábado agora, a partir das 11 horas da manhã, do podcast aqui sobre saúde. A Vida é um Caos. É isso. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu!